Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material fascinante. São trechos do livro Alabama Blast Furnaces, do Joseph H. Woodward II, lá de 1940. É um registro bem detalhado, né? Sobre a indústria do ferro, que, definiu uma era no Alabama. E o que torna essa história tão particular, segundo o livro, é a geologia. Incrível, né? Minério de ferro, calcário e carvão. Tudo muito junto. Numa proximidade que você não acha em muito lugar por aí. Exatamente. E essa proximidade, preparou o terreno para um desenvolvimento industrial, assim, notável. Faz sentido. E o Woodward, ele organiza essa história toda, são 125 anos, até 1940, né, em 4 fases. Tem a pioneira, a da Guerra Civil, a reconstrução e a moderna. 4 fases bem definidas. Isso. E a nossa ideia aqui é explorar os pontos mais importantes dessa evolução, desde o comecinho mesmo, até a indústria já mais consolidada que ele descreve. Legal. Vamos mergulhar nisso então. Começando por essa era pioneira. Isso é antes mesmo do Alabama virar estado, né? Bem antes. E os fornos, olha, eram coisas simples. Imagino. Feitos de pedra, geralmente encostados num morro, sabe? Para facilitar carregar o material por cima. Ah, entendi. Prático. E dependiam de riacho, para gerar força, né? Para mover os foles. E, claro, muita madeira para fazer o carvão vegetal. E a produção era mais local, então, para a comunidade. Isso, basicamente para atender às necessidades ali da região. Ferramenta agrícola, coisa para casa. O conhecimento era muito empírico. Passado de pai para filho, sem química, sem ciência formal. E a questão da mão de obra? O livro menciona. Menciona sim. A mão de obra escravizada era comum, muitas vezes alugada, sabe? Dos proprietários locais. Mas mesmo ali, tiveram umas inovações. Ah, é? Tipo o quê? 2 principais que ele destaca são o hot blast, que é o sopro quente. Que pré-aquecia o ar. Exato. Pré-aquecer o ar injetado, o que deixava a queima mais eficiente e economizava combustível. E também os sopradores a vapor. Isso deu mais potência e constância. Né? Não dependia tanto do fluxo do riacho. Entendi. Aí vem a Guerra Civil e, tudo muda. Muda drasticamente. O Alabama se torna crucial para o esforço de guerra dos confederados. Chegou a fornecer mais ferro que todo o resto do Sul, né? Muito mais. O governo confederado, através de um órgão lá, o Nature and Mining Bureau, passou a controlar a produção, incentivou a construção de forno novo. Mas imagino que com muita dificuldade. Sim, com regulação bem rígida, falta de mão de obra, falta de suprimento. Foi um período tenso. Mas mesmo assim, teve avanço. Mesmo na guerra? Sim. Foi quando começaram a experimentar usar carvão mineral bruto e coque, sabe? Como combustível. E instalaram o primeiro sistema de sino e tremonha. Ah, aquele negócio no topo do forno para carregar. Isso, para carregar de um jeito mais controlado, vedar melhor, sabe? Para não escapar gás, melhor eficiência. Pena que a guerra acabou de um jeito devastador para essa indústria. Destruíram quase tudo, né? Quase todos os 17 fornos do estado foram destruídos em ataques da União. Foi um baque. Nossa, e a reconstrução, então? Imagino que foi lenta. Foi bem lenta, mas foi um período, fundamental. Foi aí que começaram a surgir os fornos com estrutura de ferro ou aço, substituindo a pedra. Mais modernos. Sim. Teve um reverso forte com o pânico de 1873, uma crise financeira. Mas isso acabou levando a um experimento decisivo em 1876. Que experimento foi esse? Conseguiram, finalmente, produzir ferro de boa qualidade usando coque feito com carvão do próprio Alabama, para fundir o minério de hematita vermelha, também do Alabama. Ah, então foi aí a virada do coque, esse sucesso específico que mudou o jogo. Precisamente. Porque o coque, ele queima uma temperatura mais alta de forma mais estável que o carvão vegetal. Isso permitiu o quê? Construir fornos muito maiores, muito mais produtivos. Abriu as portas para outra escala de produção. Exatamente. Foi o que deu início ao chamado boom do ferro a partir de 1880. A era moderna que o Woodward descreve. E esse boom foi intenso, pelo jeito. O livro fala em muitos fornos construídos num período curto. Foi uma febre. Construíram 27 fornos só entre 1886 e 1890. Surgiram cidades do nada em volta dessa promessa do ferro. E algumas sumiram também, né? Várias. Muita especulação, né? O número de fornos chegou ao pico 51 lá por 1907, 1908. Mas depois começou a cair. Em 1939, só tinha 19. E essa parte é interessante. Menos fornos, mas o livro diz que a produção não caiu. Pelo contrário. Como assim? É o ponto da consolidação. As empresas maiores, com mais capital, mais eficientes, acabaram absorvendo as menores ou as que quebraram na especulação. Entendi, uma concentração. Exato. E junto com isso, veio um salto tecnológico brutal. Os fornos ficaram gigantescos. Carregamento manual, esquece. Tudo mecânico. A química entrou de vez para controlar a qualidade do ferro, sabe? Para fazer tipos específicos. E começaram a aproveitar melhor tudo, né? Sim, os fornos de coque mais modernos, os de subproduto, recuperavam gás, alcatrão, tudo era reaproveitado. Tornou o processo mais integrado, mais econômico. E o livro menciona até o uso de ar-condicionado. Isso achei curioso. Pois é.
Pioneirismo do Alabama nisso aí. Controlar a umidade do ar que entra no alto-forno é super importante. Por quê? Qual a diferença que faz? A umidade afeta a temperatura lá dentro, a química toda da reação. Controlando a umidade, você consegue um processo mais estável, um ferro de qualidade mais consistente. Foi uma inovação bem importante para a eficiência. Faz todo sentido. E o mercado consumidor também mudou, né? Mudou muito. Se lá em 1880 quase todo o ferro ia para o norte, em 1940, olha só, uns 60% a 70% já ficava no sul mesmo. Mostra o crescimento industrial da própria região. E Birmingham virou um polo gigante. Virou referência. O distrito de Birmingham fornecia, em 1940, quase 40% de todo o ferro de fundição consumido nos Estados Unidos. Um salto enorme comparado aos 20% de 1912. Então, resumindo essa trajetória toda que o Woodward escreve, a gente tem essa vantagem geológica inicial, né? Aí vem os eventos históricos, tipo a Guerra Civil, que dão um empurrão, às vezes doloroso. Exato. E a inovação tecnológica constante, principalmente com o coque e depois a automação, que leva a essa indústria moderna, super eficiente lá em 1940. É isso, é a combinação desses fatores. Recurso natural abundante perto, os momentos históricos que forçaram mudanças e essa busca contínua por tecnologia, por escala, por eficiência. Menos fábricas, mas muito mais potentes. Isso reflete bem a passagem do que era um pequeno negócio local para grande negócio, né? Para grandes complexos industriais concentrados onde realmente valia a pena, onde tinha a matéria-prima garantida a longo prazo. Pra gente pensar um pouco, o Woodward termina dizendo que o destino do Alabama como centro da indústria do ferro foi, decretado há éons pela natureza por ter colocado tudo ali, juntinho. Uma visão bem determinista pela geologia, né? Sim. E pensando nisso hoje, claro, a indústria mudou muito de 1940 para cá. Mas como será que essa herança geológica fundamental ainda pode ou poderia, sei lá, moldar o futuro industrial do Alabama de formas novas, talvez inesperadas? Fica aí a reflexão.